inclinada sobre a abertura de um poço, pôs-se a narrar as verdades esotéricas. Enquanto durou esse momento de êxtase, sua saliva foi tombando dentro do poço. Pouco tempo depois, brotou um pé de cana nesse mesmo poço. Um pastor cortou, fez buracos num dos pedaços e começou a tocar no tubo de bambu. A doce voz que ouvi do rouxinol selvagem em meu coração saltou. Se alguém dentre vós, homens puros, estiver destituído de pureza, não poderá ouvir e entender os segredos sentidos na melodia da flauta. Pois a fé é toda ela feita de prazer e paixão. Meu nome é Valéria Bittar, eu sou flautista e queria agradecer ao grupo com o qual eu trabalho, que é o Grupo Ânima de Música de Câmara Brasileira, onde há 35 anos eu encontrei um lugar para pesquisar as flautas dos povos originários brasileiros e das populações tradicionais do Brasil. Como essas duas flautas aqui que vocês ouviram, e também que vocês ouviram de mim mesma, fazendo duo comigo mesma. Essa flauta é uma flauta do povo Kalapalo, chamada de Culuta. O povo Kalapalo, um dos 4 povos que fala a língua caribe. E essa outra flauta aqui é uma flauta da região do norte da Bahia, uma flauta que tem sua história cravada na Guerra de Canudos. E o nome dela é canudo, ela é denominada canudo, que é uma taquara que dá nas poças, nos poçados, nos laguinhos, ali da região do sertão baiano. Ela foi construída por um grande mestre da cidadezinha de Benegó, mestre Gobira. Essas flautas, principalmente as flautas originárias brasileiras, elas trazem a mesma mecânica que essa flauta aqui, lá da Bahia, e a mesma mecânica, que acredito que a gente conheça mais, essa flautinha aqui, que a gente aprende no colégio, que é uma denominação italiana que a gente importou da época do Renascimento, que é flauto dolce, ou é flauta doce, né? A gente classifica os instrumentos musicais desde a década de 20, mais ou menos, na musicologia, que é a ciência que estuda a música, pela mecânica dele e pela forma de segurar ele com relação ao corpo humano. Esse é um pensamento bastante vindo do humanismo e da Renascença mesmo, né? Mas essa flautinha aqui, por exemplo, ela tem algumas semelhanças, que é essa embocadura de um bloco, né? E essa semelhança também de ser longitudinal ao corpo, como essas flautas dos brasileiras, né? Do território brasileiro. E no Grupo Ânima eu tive e tenho a oportunidade sempre de trabalhar com as musicalidades dos povos tradicionais brasileiros, indígenas e não indígenas, e também fazendo uma transfusão com culturas europeias
mais antigas da Idade Média e do Renascimento europeus. Nos arranjos que nós construímos, nós sempre estamos fazendo essa transfusão cultural entre culturas e povos, pensamentos, geografias e políticas e sociedades. E, como é o caso dessa flauta aqui, que tem a mesma mecânica do bloco, que é uma flauta que a gente chama flauta Raffi, que é o nome de quem construiu do centro da Europa, entre Itália e a França. E eu vou tocar nessa flauta, agora, para vocês, uma pequena canção composta pelo Bernard de Ventadorn, que é um trovador do século XII para o XIII, ali do sul da França, da Occitânia. O nome dessa música é A Doce Voz do Rouxinol Selvagem, entrou no meu coração, saltou no meu coração. Obrigada. Eu queria apresentar para vocês um pouquinho sobre essa mecânica, essa construção dessa flautinha aqui, que desde a década de 1920, ela entra como instrumento nuclear na educação musical, dominando a educação musical escolar, né, mundialmente. Por isso que a gente aqui conhece essas flautas muito mais do que essas flautas, que são nossas flautas, que são flautas do território brasileiro, do território das Américas, tanto das terras altas, quanto que são as terras andinas, né, como das terras baixas, na floresta amazônica e por aí vai. Né? A gente desconhece um pouco essas flautas aqui, e curiosamente ou não, que eu não acho isso uma curiosidade, é um fundamento da cultura musical da América do Sul e da América Central, é que as flautas são os instrumentos nucleares da própria cultura. E nisso o que quer dizer ser um instrumento nuclear? Num primeiro lugar, as flautas são reguladoras da sociedade, né, nas relações sociais, dentro daquele povo determinado. Nos 4 troncos linguísticos espalhados pelas Américas, a gente vai ter nas flautas o símbolo daquela cultura como regulador social, político, da saúde física e da saúde espiritual. E também ela serve de intermediário entre o corpo físico e o corpo
etéreo e a natureza, né? E pensando um pouco nas flautas europeias, provavelmente a gente pode dizer que a ancestralidade, que não mora mais aqui, numa flauta de plástico produzida por uma fábrica de motocicletas, né, que a Yamaha é uma coisa totalmente distópica, né? A gente vai encontrar essa mecânica do bloquinho que a gente encontra em flautas de escavações arqueológicas de 40 mil anos atrás, no sul da Alemanha. 40 mil anos é muito, né? Mais que eu. E na China, né? E nos povos originários das Américas também, né? Então aqui, vocês viram que eu dei um soquinho aqui com esse graveto de plástico também, e eu tirei aqui, nesse tubo, a gente tem esse bloquinho aqui que vai dar a voz para a flauta. A gente, se não tiver esse bloquinho, vai ter poucas possibilidades. A gente não vai conseguir chamar um passarinho. E as flautas, a princípio, a gente pode dizer que elas, a razão da humanidade construir uma ferramenta dessa complexidade está nesse diálogo com a natureza, tanto essa natureza física quanto essa outra natureza não física, né? E a natureza onírica também, que vai estar em constante diálogo, né, na humanidade. Então, a primeira coisa que a gente percebe, até mesmo nessa flautinha aqui de plástico, né? Eu não vou fazer o trinca-ferro, porque ninguém vai aguentar. E aqui em Brasília tem muito sabiá laranjeira também, né? Então, quando eu começo a dar aula para as crianças ou para os alunos da universidade onde eu dou aula, lá em Florianópolis, a gente começa investigando os pássaros para ir no princípio do instrumento. Então, o princípio desse instrumento é esse diálogo com a natureza, não só com relação aos pássaros, mas também com fenômenos da natureza em si, que são os ventos, né? E aqui a gente já tem um farfalhar de folhinhas, né, com outros instrumentos. Então, eu queria finalizar essa apresentação super breve com duas flautas que são cópias de flautas do século XV, de um ateliê de um construtor do século XV, o Silvestro Ganassi. Eu vou tocar uma música agora para vocês, mas antes eu queria agradecer também os antropólogos e etnomusicólogos com quem eu trabalho e que fizeram pesquisas muito aprofundadas sobre os instrumentos dentro do território brasileiro e nas Américas Central e América do Sul também. E a Universidade do Estado de Santa Catarina, que muitas vezes me permite essa pesquisa para a criação musical. Muito obrigada também. Eu vou tocar uma dança do século XIV. Foi transcrita no século XIV e eu acredito que é uma dança de êxtase místico.
Obrigada.